estarmos vivendo esse momento. Digo isso aqui em outras palavras, que Jesus disse quando estava preparando essa ceia: desejei ardentemente comer essa ceia com vocês. É muito bom que estejamos aqui celebrando esse momento da ceia do Senhor, onde Ele mesmo se faz pão, onde Ele mesmo se faz alimento. E o lavar os pés mostra o sentido da Eucaristia sendo transmitida na nossa vida. Então Jesus, no seu amor, dá-se a nós, nos serve, cuida de nós, nos acolhe, no coração tão grande. Isso é lavar os pés, e diz para sermos iguais a Ele. Jesus é o Senhor de vocês, Jesus é o Mestre da nossa vida, Jesus é Deus entre nós. Nós temos alguma reverência por Jesus? Olhamos para Ele, e de uma forma muito especial: eu fiz dessa forma, façam do mesmo jeito. Eu me fiz alimento de vocês, sejam alimento dos irmãos. Eu servi vocês, sirvam uns aos outros. Eu dei a vida por vocês, deem a vida uns pelos outros. É a dinâmica do reino de Deus que é ensinada na Eucaristia. O que é ser cristão? Ser cristão é viver o amor, é ser o amor de Deus onde quer que nós estejamos. Muito amados por Deus, é preciso que tenhamos essa compreensão, essa experiência. E se muito amados, queridos, cuidados por Deus, hoje Ele lava os nossos pés. Nós somos chamados para a vida ser melhor para tanta gente, a sermos como Ele. Eu, Mestre e Senhor, fiz assim, façam o mesmo. Esse é o grande grito que precisamos dar para nós, para vivermos a Eucaristia sendo a Eucaristia. Vivermos e comungarmos Jesus, termos parte com Ele, participar da sua ceia, participar da sua divindade, participar do seu povo, participar da sua vida. E se é assim, essa vida é multiplicada, é distribuída, é partilhada. Ela se torna a festa da humanidade. É muito significativo. Para o Antigo Testamento, lá no povo, onde Jesus viveu, a ceia, a comunhão, o estar na mesma mesa, todos estarem na mesa, a hospitalidade que eu já dizia lá no início, o lavar os pés é um gesto de hospitalidade, acolhendo para que todos estejam dignos para viver aquela ceia, todos estejam higienizados naquela mesa de refeição e participem da festa. Então estamos aqui, irmãos e irmãs, celebrando essa quinta-feira a festa de Deus conosco. E a festa de Deus conosco é a festa onde Ele é servido. Deus é servido. E ao receber Jesus, nós recebemos aquilo que Deus é. Nós nos alimentamos de Jesus e nos alimentamos assim daquilo que Deus é. Para que tenhamos a força em nós e para que sejamos continuadores daquilo que experimentamos ao acolhermos Jesus, ao sermos alimentados por Ele, ao sermos cuidados por Ele. Então celebrar a Eucaristia é celebrar a salvação da humanidade, é celebrar uma nova humanidade de irmãos,
é celebrar o grande dom, o grande mandamento do amor, que serve, que cuida, que acolhe, que lava os pés, que dá a vida. É um grande dom que nós temos. O cumprimento daquela palavra: eu estarei com vocês todos os dias. E Ele está. E é muito bom que nós tenhamos muito essa consciência. Ele está conosco, de uma forma muito especial, maravilhosa, grandiosa, inenarrável na Eucaristia. Mas Ele está conosco através daquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida e que lava os nossos pés. Ele está conosco através daquelas pessoas, né, que Ele coloca na nossa vida, de quem nós lavamos os pés, a quem nós servimos, a quem nós amamos, porque a vida consiste, a vida de Deus, a vida que Deus insiste ou ensina, consiste em amar, em ser amor. Deus é amor, e só onde acontecer amor, Deus está presente. Deus é caridade, Deus é bondade, e a Eucaristia é a extrema manifestação dessa bondade. A Eucaristia que traz para nós aqui de uma forma celebrativa, de uma forma atualizada, de uma forma rememorada, de uma forma acontecida no hoje, tudo que Jesus fez por nós. Se fez homem, e foi presença de amor durante toda a sua vida. Nos serviu, deu a vida por nós, fez-se próximo de quem precisava dessa proximidade. E aqui nós aprendemos com Ele, sermos próximos de quem precisa da proximidade de Deus. Quer dizer, quem precisa da proximidade de Deus através de mim e de você. Aqui está o sentido da vida cristã. E muitos estão esquecendo, achando que a vida cristã é só liturgia, achando que a vida cristã é só rito, achando que a vida cristã é só doutrina, achando que a vida cristã é cumprimento de uma ética, de mandamento. É isso tudo, mas como consequência de um grande amor experimentado ao receber aquele que se fez pão para a nossa vida, ao tê-lo em nós, e termos essa grande alegria. E aí podemos cantar com o salmo, diante de tudo que Ele fez por mim, diante de tudo que Ele fez por nós, que poderei retribuir ou agradecer ao Senhor por tanto bem que Ele me fez? É celebrar, é festejar, é me alegrar, e é viver o que Ele pediu que eu vivesse, viver aquilo que Ele pediu que eu viva. Tem muito cristianismo de prática religiosa e sem prática caridosa. Consequência disso, não é cristianismo. Prática religiosa sem prática caridosa não é cristianismo, porque cristianismo é todo caridade, é todo amor, é todo fazer-se pão, é todo dar a vida, é todo fazer-se próximo, é todo ir alimentar, socorrer, abençoar quem precisa. O Papa hoje foi, no estado que ele está, foi lá na prisão, com a sua presença, aquilo que ele representa, alimentar o coração de tantos que lá estavam. Imagina a presença dele, como alimentou tanta gente de alegria, de ter essa dignidade, de terem tido lá os pés lavados com essa visita. E nós, como é que nós vivemos o mandamento do amor? Como é que nós somos Eucaristia? Como é que nós vivemos a Eucaristia, que nós gostamos de celebrar muito aqui todo dia? E é muito bom isso. E é preciso celebrar a Eucaristia na vida. É preciso celebrar a Eucaristia no amor acontecendo nos lares. É preciso celebrar a Eucaristia no amor acontecendo nos ambientes de trabalho. É preciso celebrar e fazer acontecer a Eucaristia nas diversas situações por aí afora, em vários meios,
onde tem muito grito, muita fala e pouca prática. Tem muito boa intenção, porque a prática, irmão e irmã, ela é difícil. A prática do amor é cruz, é carregar a cruz do outro. A prática do amor é renúncia a si mesmo para fazer o bem para o outro. A prática do amor é superação das próprias vontades, e o outro é melhor do que eu, precisa mais que eu, do meu próprio cuidado. Então a Eucaristia é uma responsabilidade. Em consequência, a responsabilidade vivida por Deus de salvar a humanidade, e essa salvação continua através da igreja, onde Jesus disse: ide pelo mundo afora e vivei o Evangelho, pregai o Evangelho, testemunhai o Evangelho, até os confins da terra. Aprendamos, irmãos, que a vida de muita gente só vai ser feliz quando aprender a amar, quando aprender a visitar Jesus no que passa necessidade, quando aprender a abrir mão daquilo que é e partilhar com o outro, quando aprender a abrir mão daquilo que tem e que acumula tanto, e usa esses dons para o bem de si, da família, mas também dos necessitados. Eucaristia tem sim uma incidência de compromisso, uma incidência de fazer a vida ser para todos, uma incidência de fazer o reino de Deus acontecer para todos, não para o grupinho dos privilegiados, dos escolhidos, dos que são melhores, segundo os próprios julgamentos. Ide até os confins da terra, ide a todos, anunciai o Evangelho. E não se anuncia o Evangelho só com fala, só com palavra da boca para fora. Se anuncia o Evangelho vivendo o mandamento do amor. Se anuncia o Evangelho distribuindo pão, que é a própria vida de Jesus dada por nós e nossa dada pelos outros. No pequeno cuidado, no pequeno sorriso, no pequeno afeto, no perdão, na comunhão, no superar distâncias. Isso tudo é caridade, isso tudo é amor, isso tudo é o mandamento do amor que Jesus de uma forma tão especial nos ensina. E ele, ao celebrar aquela ceia, depois de fazer as acolhidas, Pedro não queria ter parte, não queria participar, a acolhida do lava-pés que eu já expliquei, e lá dentro estava um vivendo da forma muito tranquila, e que não estava em comunhão, sabemos, né, de traições, que nós fazemos todos os dias com os nossos pecados, não é? Sabemos disso, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e sabemos o perdão tão grande de Jesus, que depois que Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta: tu me amas 3 vezes? E Pedro responde que ama, e esse amor é real. Da mesma forma que eu queria deixar bem alto aqui no nosso grito, né, que nós pecamos, nós erramos, nós desviamos tanto, mas o nosso amor por Jesus é real. Aqui eu fiz exclamação e interrogação ao mesmo tempo. Amamos muito Jesus, amamos muito Jesus, e queremos viver a vida dele. Amamos muito Jesus, queremos viver a vida dele. É essa a nossa vocação, é essa a nossa vida, porque ele é a vida, e o caminho do amor, que é Jesus manifestado a nós, é a vida que nós vamos ter. E é muito interessante que ela é completa, plena, total e eterna. Quem comer desse pão, quem viver essa Eucaristia, viverá eternamente, viverá para sempre. Irmãos e irmãs, e com a celebração de hoje, né, da última ceia, Jesus institui: fazer isto em memória de mim, institui o sacerdócio. Nós podemos, né, trazê-lo na nossa oração eucarística, nas nossas celebrações, fazê-lo presente, para que ele seja esse pão tão concreto, tão real, tão próximo, tão verdadeiro, que enche a nossa vida. E é preciso dar, né,
o valor devido a isso. Aí, que não é, isso é palavra meio limitada, mas essa grande realidade, né, do sacerdócio, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e faz de nós um povo de sacerdotes, não só do sacerdote, né, ministerial, do sacerdote ordenado, mas lá no Vaticano II é muito forte. Todos nós, pelo batismo, temos que viver e somos enviados a viver o sacerdócio da Eucaristia, o sacerdócio da caridade, o sacerdócio do alimentar uns aos outros com o nosso amor, com a nossa doação. E o sentido da vida é amar. O sentido da vida é fazer o bem. O sentido da vida é ser Eucaristia, é ser pão que dá vida ao outro. A gente pode lembrar tantas situações quando a gente fez alguém feliz, aquilo não nos alimentou. Tantas situações onde alguém nos serviu e nos fez feliz, aquilo lá não nos alimentou. Esse é o sentido da nossa vida. Sejamos amor, porque o nosso Pai querido é amor. Sejamos amor, porque o Filho enviado deu a vida por nós, gastou tudo por nós, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Sejamos amor, porque o Seu Espírito foi enviado para que nós tenhamos a capacitação, a força, o dom de amarmos, de sermos nessa vida quem vive para fazer o bem. Fica muito repetitivo tudo que eu estou falando, mas é para repetir mesmo, para a gente gravar bem no coração, para que eu existo. Jesus existiu para nos amar e dar a vida por nós, e nós existimos para amar quem Ele coloca na nossa vida, e nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Façam isso. Pensemos um pouco, irmãos e irmãs, que Páscoa é essa nossa? Como nós poderemos viver melhor esse sacramento do amor? Como nós podemos ser melhor esse sinal, esse sacramento de amor para os nossos irmãos? Como nós podemos melhor cumprir a nossa missão, que é simplesmente amar? A minha missão é amar, é fazer o bem. E com Jesus nós somos capacitados a isso. Então pensemos, né, como que nós podemos fazer verdadeira Páscoa, e não celebrar mais alguns ritos que acontecem todos os anos. Celebra, participou, muitos falam, eu assisti à missa, mas não se comprometeu com o que a missa significa, não se envolveu com aquilo que é celebrado, não adianta nada. Então, numa celebração cristã, nós fazemos a ceia e todos vivem as consequências dessa ceia. Deve ser assim, precisa ser assim, para que a vida seja mais. Que não é um sermão, né, de Semana Santa, que dura 1 hora, mas está quase chegando a isso. Mas que Deus, irmãos e irmãs, nos abençoe, para vivermos nosso sacerdócio do batismo, para vivermos nosso compromisso, que é amar, né, para vivermos o lavar os pés uns dos outros, para vivermos o receber, o amar, o acolher a Eucaristia, e ser Eucaristia, alimento para os nossos irmãos e irmãs. Senão não tem sentido a nossa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.